do São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isto não ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus: não dizemos bem nós que és samaritano e que estás possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não estou possesso do demônio, mas honro a meu Pai, e vós outros me desonrais. Eu não procuro a minha glória, há quem a procure e faça justiça. Em verdade eu vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Disseram-lhe então os judeus: agora conhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu, assim como os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu, e os profetas que morreram? Quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, nula é a minha glória. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, porém eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós outros. Eu, porém, o conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Apanharam eles então pedras para lhe atirar, mas Jesus escondeu-se e abandonou o templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, estamos entrando no tempo da paixão. Então, o salmo Iudica me não é dito no início da missa, algumas modificações na liturgia. E agora terá o primeiro domingo, o segundo domingo é Ramos, e depois vem a Semana Santa. E o outro domingo será a Páscoa. E é um grande momento, o confronto de Nosso Senhor com os seus inimigos. Esse confronto continuará até o fim do mundo, mas ele teve a sua expressão máxima com a morte de Nosso Senhor na cruz, que é o centro da história. Toda a história da humanidade está centrada em Nosso Senhor, que é o Verbo encarnado. Ontem, no exame para a primeira comunhão, uma menina respondeu muitíssimo bem. Se Nosso Senhor, quem é Nosso Senhor? Se Ele é Deus, se Ele é homem? Ela respondeu: Ele é Deus e homem. Uma só pessoa e duas naturezas. Natureza divina que Ele sempre possuiu, porque Ele é eterno, Ele é Deus, e a natureza humana que Ele tomou no tempo. Num dado momento do tempo, no momento da anunciação, Ele vai então receber, tomar a natureza, se unir à natureza humana. Então, Nosso Senhor é Deus no seio da história. A partir do momento da anunciação, da encarnação, Nosso Senhor, algo que transcende tudo o que pode existir na história, porque não é mais algo de humano, não é uma coisa que desenrola a maneira humana, mas é Deus que entra na história humana. E os judeus vão se opor. Os judeus, e hoje em dia, quantas pessoas se opõem a Nosso Senhor, se opõem à Igreja, se opõem à doutrina da Igreja e fazem uma continuação do que aconteceu com Nosso Senhor. A Igreja, dizia São Pio X, é una, santa, católica, apostólica, e ele dizia, acrescentava, e perseguida. Nosso Senhor foi perseguido, a Igreja é perseguida. Nosso Senhor foi perseguido pelos judeus, a Igreja é perseguida pelos judeus. Isaac foi perseguido por Ismael, a sinagoga perseguiu a Igreja,
e é agora ainda nos dias de hoje. E esse confronto está descrito no Evangelho de hoje. Vamos seguir o que Nosso Senhor diz, que está dito aqui, pedindo a Deus que nos dê uma compreensão cada vez maior dessa incompatibilidade entre a luz e as trevas, entre a proclamação da divindade do Nosso Senhor e a sua negação, entre o amor de Nosso Senhor e o ódio de Nosso Senhor. Porque os judeus chegaram ao ódio porque eles apanham pedras para atirar, ou seja, para matá-lo. E Nosso Senhor se esconde e abandona o templo, porque não era chegada a sua hora. Mas o desejo de matá-lo já estava presente. Então, no início do Evangelho, Nosso Senhor pergunta: qual de vós me arguirá de pecado? Ou seja, qual de vós pode me indicar um pecado? Eles não tinham como acusar Nosso Senhor. Quando eles diziam: não, o Senhor fez milagres, curou no dia de sábado, eles diziam: os senhores também não fazem alguns trabalhos no sábado? Se cai um boi numa vala, vocês não tiram esse boi? E se vocês salvam um animal, por que eu não posso salvar uma pessoa que está doente, que está numa situação pior do que um boi? Quem vale mais? Uma alma ou um boi? Uma pessoa ou um boi? E eles viam que não conseguiam pegar Nosso Senhor, porque Nosso Senhor sempre tinha uma palavra de sabedoria e eles tinham uma palavra de mesquinharia, podemos dizer assim. Então Nosso Senhor diz: se eu não tenho pecado, se eu não sou um pecador, por que vocês não creem no que eu estou dizendo? E Nosso Senhor acrescenta: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E é por isso que vocês não querem ouvir, porque vocês não são de Deus. Ele vai e faz uma afirmação. Saída da boca do Verbo encarnado, saída de Deus, uma verdade que vai no fundo do coração de cada um. E eles, em vez de baterem no peito, pedindo, na atitude de penitência, eles, em vez de pedirem perdão a Nosso Senhor, em vez de ao menos procurarem se perguntar: será que ele não tem razão? Porque, de fato, nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós estamos interessados em outra coisa. Uns estão interessados no dinheiro, uns estão interessados nas honras, outros interessados na porção de coisa. E não, eles não fazem nenhum exame de consciência, eles rebatem. Não dizemos bem, nós, que és samaritano, que estás possesso do demônio. Eles atacam Nosso Senhor com uma violência terrível. Possesso do demônio aqui é toda a pessoa aqui, não é possessão do corpo, mas estão agindo, falando de maneira, pensando de maneira que corresponde ao demônio. Ao menos me parece que a gente pode dar esse sentido, um sentido mais geral. Jesus respondeu: eu não estou possesso do demônio. Então, Nosso Senhor, que é Deus, se digna discutir com eles e se defender de certa maneira. Diz: não, eu não estou possesso do demônio. Ele entra no modo habitual dos homens discutirem entre eles. E ele que é Deus. Condescendência de Deus para com os judeus e para conosco. O Senhor, né, procura explicar, e, apesar de ser Deus, ele não os esmaga com o peso da sua glória. Ele vai tentar fazer com que os judeus raciocinem. Eu não procuro a minha glória, a quem a procure e faça justiça. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Por que nós queremos guardar a tradição? Por causa disso. Quem guardar a minha palavra, não verá a morte para sempre. Que palavra? O ensinamento de Nosso Senhor, guardado pela Igreja na sua santa tradição. Quem guarda a tradição do ponto de vista doutrinal e na prática, ele terá a vida eterna. Ele não morrerá eternamente, ele ressuscitará para a glória. Mas é necessário guardar a palavra de Nosso Senhor, e não o modernismo, não o progressismo, não o protestantismo, não o que não é de Nosso Senhor, ao contrário, que é contra Nosso Senhor. Mas os judeus, de novo, não querem escutar Nosso Senhor.
não fazem nenhum esforço para discernir se tem alguma coisa ali para eles que seja útil para a sua salvação. Não, eles já estão montados contra o nosso Senhor, eles já estão determinados contra o nosso Senhor, eles estão obcecados, estão como que confirmados no mal, no erro, né? Porque eles não querem saber. Então, é a perda deles. Eles pensam que o que estão fazendo é a perda de Nosso Senhor. Não, é a perda deles. Eles vão se perder por causa dessa atitude. Então, Nosso Senhor diz, se alguém guardar minha palavra, não verá morte para sempre. E eles vão retrucar, és porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Claro que ele é Deus. Pergunta, Nosso Senhor já tinha dito várias vezes, eles sabiam, tinham tudo para saber a resposta, mas como eles não creem, eles têm um coração endurecido, eles lançam essa pergunta para fazer durar essa discussão. No fundo, a posição deles já está tomada há muito tempo que eles procuram matar Nosso Senhor. E os profetas que morreram? Claro que Nosso Senhor é maior que os profetas, é evidente, Ele é Deus. E quem pretendes tu ser? Nosso Senhor não vai responder assim diretamente agora, no finalzinho ele vai responder. Mas ele começa dizendo, se eu me glorifico a mim mesmo, nula é minha glória. Ele diz para eles, presta atenção, eu não estou procurando a minha glória, tem um outro que procura, que é o Pai. E veja os milagres que juntamente com o Pai eu faço. Veja o que Deus me glorifica, vai glorificar ainda mais no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, que todos aqueles judeus deviam ter se convertido, porque deviam ter visto que Nosso Senhor, de fato, o Pai glorificou o Filho pela ressurreição. Mas quando os soldados disseram para eles que eles tinham visto uma luz extraordinária e uma pedra do sepulcro retirada e os anjos aparecerem, o que fizeram esses homens? Eles foram bater no peito e fazer seu exame de consciência? Não. Eles pagaram aos guardas para divulgar uma mentira. Então, a pessoa que está apegada, está obstinada no mal, ela mente sem parar. Porque só sustenta a teoria dele a força de mentira, e para isso eles compraram os guardas, e ao longo da história da humanidade, quantas vezes a verdade foi abafada à custa de dinheiro e de ameaças. Quem me glorifica é meu Pai, diz Nosso Senhor. Quem me glorifica é meu Pai. E vocês verão, no dia do Tabor, no dia do batismo de Nosso Senhor, o Pai diz, esse é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência, escutai-o. Quem falou? Foi o Pai. O Pai glorifica o Filho. Mas alguns deles provavelmente estavam lá naquele dia, porque se ouviu um trovão, assim, no dia de Ramos também, ou no sábado antes de Ramos, a gente vai ler quando os pagãos querem falar com Nosso Senhor e se ouve a voz de Deus para glorificar Nosso Senhor, quando diz, meu Pai me glorifica. Aquele que dizeis que é vosso Deus, vós não o conheceis. Quem conhece a Deus? A igreja. Quem conhece a Deus? A tradição, porque a tradição é a alma da igreja, é a igreja. Quem não conhece a Deus? Todas as falsas religiões. Falsas religiões não conhecem a Deus. E os hereges, ou semi-hereges, ou homens que estão no erro, mesmo não tendo perdido a fé, não conhecem bem a igreja, a Nosso Senhor. Quem o conhece? Então, se eu dissesse que eu não o conheço, eu seria mentiroso como vós outros. Nosso Senhor diz a verdade, com uma calma, com uma serenidade, com uma majestade. Se eu dissesse que eu não conheço o Pai, eu seria mentiroso como vós outros. Ele diz, vós outros
são mentirosos. O mundo está dominado por mestres de mentira. E assim irá crescendo até o momento que o anticristo aparecerá, pois ele será um mestre de mentira. Mentira a respeito da história, quantas coisas ensinadas na universidade, a respeito das cruzadas, da Inquisição, dos santos, da igreja, são mestres de mentira. E nosso Senhor diz aos judeus, os senhores são mentirosos. Eu, porém, o conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, sentiu júbilo, porque havia de ver meu dia. Ele o viu e se alegrou. Abraão viu pela fé. Ele não viu de uma visão. Viu pela visão da fé, que a fé também é uma certeza que nos faz crer. E Abraão, nas figuras também do Antigo Testamento, ele teve esse conhecimento de Nosso Senhor. Ele o viu e viu o meu dia, se alegrou. Disseram-lhe então os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Então está vendo que a discussão está indo a um certo paroxismo, né? Ele vai chegar a um ponto que Nosso Senhor quer que chegue. Que Nosso Senhor quer dizer muito abertamente a sua divindade. Então ele permite essa discussão. Então eles vão dizer, mas como é que Abraão viu? Na verdade eles não querem entender nada. Eles querem condenar Nosso Senhor. Então Nosso Senhor diz, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Deus tinha dito a Moisés, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. E Nosso Senhor diz, eu sou. Antes que Abraão fosse, antes que o mundo fosse, antes que qualquer coisa pudesse existir, eu sou. Eu sou fora do tempo. Eu sou anterior a Moisés, sou anterior a Abraão, a Moisés, a Adão, a Eva, aos anjos, ao mundo. Eu sou anterior a tudo, porque eu sou fora do tempo, eu sou Deus. E eles perceberam. Os judeus tinham um certo conhecimento, porque estudavam a Sagrada Escritura, e eles tinham um certo conhecimento. Na discussão eles entenderam. E quando eles entenderam, em vez deles procurarem aquilo que podia salvá-los, que é a fé, eles vão se opor à fé com toda a violência. E qual é a violência que eles querem realizar? Matar Nosso Senhor. Então, aquele que veio não só dizer a verdade, mas morrer por eles, salvá-los, o que eles querem? Matá-lo. E a história dos mártires é a mesma coisa. A gente pega, né, toda a história dos mártires, a história da igreja. Os mártires são aqueles que disseram a verdade e, por terem dito a verdade, foram mortos. Mas Jesus com Deus e abandonou o templo. Por quê? Porque não era chegada a sua hora ainda. Nosso Senhor tinha uma hora determinada de toda a eternidade e não quis morrer antes da hora, porque o plano de Deus era necessário que certas coisas acontecessem antes e que deixasse um testemunho completo. Então, peçamos a Deus, para Nossa Senhora, que nos ajude a dar esse testemunho. Cada um de nós, de uma maneira infinitamente pequena, mas real, deve dar o mesmo testemunho que deu Nosso Senhor. Nós vamos dizer que Nosso Senhor, antes que qualquer outra coisa fosse, Ele é. Antes que o protestantismo fosse, Ele é. Antes que o espiritismo fosse, Ele é. E Ele é, a sua igreja compartilha das suas prerrogativas de verdade, de santidade. E que não há nada nesse mundo que se compare à igreja, nem a comparação é completamente fora de questão, porque só a igreja é realmente sobrenatural. Só a igreja é Jesus Cristo continuado e comunicado. Jesus Cristo é o centro do mundo, Ele é Deus.
Só existe um caminho de salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor fundou essa igreja por quê? Porque Ele fundou a igreja, porque ela é Jesus Cristo comunicado e continuado. A igreja é Jesus Cristo por quê? Quando o Dom André confessa ali no confessionário, quem confessa? Quem perdoa? Jesus Cristo. Quando o Padre dá a comunhão, que nós recebemos? Jesus Cristo. E todos os sacramentos é Jesus Cristo que age. Então, a igreja é Jesus Cristo. E fora de Jesus Cristo, só há perdição. No dia que destruírem a religião católica, coisa que nunca conseguirão fazer, mas no dia que suprimirem da terra a fé católica, o sacrifício, o batismo, o amor de Nosso Senhor, o amor de Deus, o mundo se tornará um inferno. Um inferno menos doloroso do que o inferno que será depois dessa vida, mas um inferno, uma preparação para o inferno. Um inferno, às vezes, indolor, mas inferno mesmo assim. E no inferno o que acontece, qual é a característica do inferno, uma delas ao menos, é o ódio. Haverá no mundo cada vez mais um ódio, às vezes, assim, que não aparece. Um ódio que eu diria tranquilo. Então a pessoa vai lá, faz um aborto, mata uma criança e continua a vida. O outro mente na universidade, mente para os alunos e a vida continua. E assim vai. E o número de mentiras e de crimes vai aumentando sem necessariamente o mundo pegar fogo. Porque tem pessoas que fazem o mal como bebem um copo d'água. Eles não se dão mais conta de que eles estão ofendendo a Deus e assim o mundo vai se tornar um inferno. Então pensamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a fazer daqui dessa paróquia e outros lugares também, todos os lugares onde Nosso Senhor está sendo servido, ou então que Ele comece a ser servido, que aqui seja o contrário do inferno. Seja algo que onde Nosso Senhor seja a regra, onde Nossa Senhora seja aquela que vai nos conduzir a Nosso Senhor e nos proteger da heresia, nos proteger dos pecados contra a caridade e nos proteger contra todos os pecados. E que assim a gente possa também nós ver o dia do Senhor e nos alegrar como Abraão. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.